Olá, pessoal. Já estou ao vivo, esperando aí o Miguel. Vamos ver o Miguel. Acho que é o basquete de luz. Oi, Miguel, tudo bem? Tudo ótimo. Você? Tudo bem? Tá É, me escutando bem? Tá me escutando bem? tô escutando. E você? Tranquilo. Melhor Escuta, assim. Miguel, olha, primeiro queria agradecer a sua presença. Você tem uma lista, né, enfim, de vitórias, né, que assim a gente pode dizer. Você fez história para a gente, para nós aqui, pobres imortais, que assistiam os jogos de basquete e que torciam pelo Brasil. Então, você trouxe muita alegria para toda a nação. E isso é fantástico, né? Então, Não, eu queria agradecer a sua presença. Oi. não, é verdade, estou falando verdade. Ah, eu acho que é melhor você usar o seu fone, porque tá dando, Ah, acho é? que alguma. O som tá abrindo muito. Só um instante, então. Alô? Oi? Tá. Tá me Foi. escutando? Ótimo. Baixinho. Melhorou. Melhorou. É? Isso. Tá baixo? Tá Ah. ótimo. Tá E- legal, tá legal. Então, assim, Miguel, os últimos, então, foi Atlanta, Austrália, quer dizer, Austrália e Atlanta, né, nas Olimpíadas, vice-campeonato, campeão mundial, né, com as meninas que representaram sempre muito bem o Brasil. É, e aí vamos falar, eu queria que você contasse um pouquinho dessa emoção do esporte como uma ferramenta de transformação que foi para você e que foi para toda a sua jornada e que você influenciou dezenas de atletas que passaram por você e que também influenciou uma nação inteira torcendo pela equipe do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, desse sentimento que o esporte traz para o ser humano, traz para um país que muitas vezes está despedaçado, dependendo da época política, do que a gente está passando. E depois eu gostaria de conversar com você sobre o seu projeto, tá bom? Ok, beleza. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com você. Eu sei um pouco da sua história também. Você foi uma grande atleta, campeã mundial também. Então, isso é muito legal, né? Conversar com pessoas que é do ramo e sabe as dificuldades, as mazelas que a gente passa para conseguir chegar onde chegamos, né? Eu sou carioca de São Cristóvão, né? Meus pais, quando eu nasci, moravam lá e eu frequentava ali o Vasco da Gama e pratiquei praticamente todo tipo de esporte, né? E eu digo que o basquete que foi ao meu encontro do que ao contrário, né? Geralmente o menino é levado ou pelo professor de educação física na escola ou pelo pai para praticar algum esporte. Eu jogava tênis, né? E meu professor sempre falava que eu tinha uma boa pegada, eu ia ser um garoto alto, eu tinha 11 anos na época. Mas só que um dirigente ia catando jogadores, moleques, né, da 11, 12, 13 anos para jogar basquete. E na hora ele viu lá 10 meninos reunidos jogando tênis. Resumindo, eu era o único que não queria ir, sabe? Eu falei que não, que eu sou canhoto, né? O professor falava que eu tinha uma boa pegada, que eu ia crescer e tudo. Aí os garotos, no outro dia, que o tênis no Vasco era terça, quinta e sábado, o basquete era segunda, quarta e sexta. Os garotos se reuniram e o point lá na época era na porta do meu prédio lá. Aí todo mundo já pronto para ir treinar lá no Vasco, e eu era o único que não queria. Meu irmão falou assim: poxa, Guel, você não vai? Eu falei: não, eu vou, eu não curto muito basquete, não. É legalzinho, eu não curto, não. Eu quero jogar tênis, eu quero. Não, poxa, que isso? A gente faz tudo junto, você vai furar, você vai ser o único que vai furar. Naquela época você respeitava muito o irmão mais velho, eu respeitava meu irmão.
Aí eu fui com a má vontade, botei o tênis no ombro assim, sabe, me arrastando, chinela de dedo, arrastando até chegar ao Vasco. E deu no que deu, né? Eu fui passando pelas peneiras, fui logo federado e fui tirando um pouco o entusiasmo pelo tênis. Aí que eu consegui viver realmente a emoção de disputar campeonatos, né? Que o tênis no Vasco não era federado, mas o basquete era, conhecer outros clubes, né? E minha carreira foi crescendo, assim, como atleta, e a ponto de chegar na época de vestibular, né? Inscrição, eu era um bom aluno na escola, que eu era fera em matemática, né? Eu era para ser engenheiro, igual você aí, você é engenheira, né? Não, eu sou Então, arquiteta. Arquiteta? Ah, tá. Eu tenho dois... Eu não sou boa de matemática, muito bem de Não, é matemática, não? não. Ah, tá. Pensei que fosse engenheira. Então, tanto é que eu tenho 2 filhos de engenheiros, né? Eu digo sempre que o DNA, você sempre puxou um pouco para mim, porque eu era bom em matemática mesmo. E antigamente tinha muito isso, né? Os pais queriam que você fizesse medicina ou engenharia em medicina, e no último caso, direito, né? Nunca ser um professor. Assim, porque, professor, uma categoria desprestigiada, mas aí na hora pesou mais alto o esporte, né? E eu fui ser professor de educação física. Me inscrevi na Universidade de Gama Filho, passei. Como eu era atleta, eu tinha bolsa lá, um percentual, depois consegui bolsa integral. E o esporte sempre fez parte da minha vida. Eu acompanho praticamente tudo, desde garoto. Né? Às vezes eu deixava de ir à praia para ver programas de esporte na televisão, sabe? Então, fazia parte disso. E eu sempre, quando foi... apesar de ser um garoto tímido, mas dentro da quadra acho que me transformava. Eu sempre era o capitão da equipe, conversava com técnicas, táticas com meus treinadores, e nisso eu fui crescendo, me deram uma categoria de escolinha lá no Vasco para complementar a minha grana de jogador. Aí logo em seguida apareceu uma vaga no time infantil, e o primeiro ano que eu disputei um campeonato, o Vasco foi campeão. Em seguida eu fui ser o técnico da seleção carioca, e o Rio de Janeiro foi campeão onde nunca tinha sido, e por aí foi a minha vida. Eu baixei um pouco o entusiasmo de ser atleta, eu sempre quis representar ou o meu estado, como eu representei, ou o meu país em competições internacionais como atleta, né? A gente sempre pensa como atleta, e não consegui. E fui me realizar profissionalmente como treinador. Entendi. Qual é a emoção de você ter assim, um peso, né, de representar o país fora, e o peso também de trazer alegria para uma nação, como eu falei, muitas vezes sofrida, né? Como é que é essa responsabilidade? Que sentimento é esse? A minha alegria eu acho que é em dobro, porque quando eu entrei, eu era muito novo. Eu sempre falo, né? Eu falo que às vezes eu dou palestras, eu sempre tenho uma frase que eu falo assim, olha, tem sempre alguém te olhando. Às vezes pode ser para um lado positivo e negativo, mas faça seu trabalho e tem alguém me olhando. Eu tinha 33 anos, quando o professor Renato Brito Cunha, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, ele me chamou para ser o técnico da seleção brasileira feminina, sabe? E minha história é praticamente toda dentro do basquete masculino. Mas ele queria uma pessoa diferente do ramo lá de São Paulo, do basquete, e me escolheu. E o mundo caiu nas minhas costas, sabe? Eu levei muita pancada, assim, não física, mas pancada de críticas, porque quem era esse desconhecido, um garoto novo, e aceitar um desafio desse, eu aceitei, com muita garra e determinação. Formamos uma comissão técnica super competente. Então, isso, eu só falava assim, pô, espera a gente começar o trabalho, vocês já estão me criticando sem estar começando, né? Não, você não tem condição, você é muito garoto, você é muito moleque no sentido de jovem, né? Você não tem condição, a Hortência tem a tua idade. Que isso? Como é que você pode fazer isso sem coragem? Eu não tenho coragem, né? Aí, conclusão. Então, quando a gente chega lá em cima, você sabe o que é isso? No topo do mundo, isso dá uma satisfação imensa, né? Pode ser qualquer coisa que representando o país numa televisão, que canta o hino nacional, me emocionam. Eu penso assim, como se fosse eu, sabe? Pode ser o Bola de Gude, ganhou, tá lá cantando, eu tô torcendo, sabe? Eu nunca torço contra para nenhum esporte, sabe? Eu vibro com isso. Então, isso é o esporte que me trouxe isso, sabe? E eu tento passar isso para os meus alunos, tento passar isso para os meus familiares, né? Essa vontade de querer vencer na vida, essa vontade de se determinar, de ter um foco, de ter um objetivo, né? E representar o país, você sabe, não tem preço, sabe? Não tem preço. Eu representei algumas vezes, todas as competições
as quais eu participei junto com a seleção, a gente foi pódio, né? Ou você via a sua bandeira do seu país sendo içada lá em cima, seja do centro, do lado direito, do lado esquerdo, sabe? Isso eu acho que não tem preço, né? Então, se eu fosse voltar no tempo, eu faria a mesma coisa, sabe? Então, eu vibro com tudo, com todos, com tudo aquilo que se toca em representação esportiva no país. Me diz uma coisa, Miguel, antes de entrar no teu projeto, agora me veio algumas perguntas, que você é um homem treinando um time feminino, né? Como é que essa relação, você acha melhor trabalhar literalmente, você trabalhou com as meninas, né? Você foi treinador, é mais fácil trabalhar com mulheres, com uma equipe feminina? E uma outra pergunta em seguida é se você tem alguma história de superação de uma pessoa dentro, não precisa dizer o nome, mas dentro da sua equipe, que saiu de uma vida sofrida, né? Humilde, e que conseguiu ter êxito através do esporte, junto com a sua orientação, com o seu treinamento. Desculpa, a primeira pergunta qual foi? A primeira pergunta é como é que é treinar uma seleção feminina, você sendo homem, né? Uhum. Assim, é mais fácil? Como é que é lidar com um time de meninas, né? De mulheres, né? Cada uma, o TPM, cada uma está com um humor diferente. Como é que é isso? Não, era bem diferente. Eu tinha uma experiência que eu dirigi a equipe feminina da Universidade de Castelo Branco também, né? Nós disputamos o campeonato universitário e já tinha mais ou menos, era o contato pouco, 3 vezes por semana. Aí quando você chega numa seleção, né, com atletas consagradas já, e eu não sabia mais ou menos como era isso, né, o dia a dia. A ponto de, você tocou em menstruação, eu sabia mais ou menos o ciclo de cada uma. Que ela já falava assim para mim, sabia? Ela já falava assim para mim, Miguel, todos os meus dias. Umas tinham atenção pré, outras durante, outras pós. A doutora lá da seleção, doutora Marli, já falava para mim. E eu já, na hora, o técnico dá as broncas, né? Então, eu já sabia mais ou menos, opa, eu tenho que me controlar um pouquinho, sabe? Mas eu acho assim, qual é a diferença, sabe? Eu acho as mulheres, elas são muito mais disciplinadas e a entrega delas é muito maior. Mas, por outro lado, tem o problema emocional. Isso é um problema. Eu falo o seguinte, se você me chamar para ser técnico de uma equipe, de um clube, do município, sei lá, aí você fala assim, Miguel, tem 2 vagas, uma do masculino e outra do feminino. Sou bem claro, eu quero o masculino. Agora, se você você é a presidente da Confederação de Basquete, e se você falar assim, Miguel, tem a seleção masculina para você, mas tem a feminina, o que você escolhe? Eu vou para a seleção feminina. Aí eu digo assim, para o convívio num grupo que já é difícil, e qualquer grupo, né, não é fácil, num largo espaço de tempo, os homens é um trabalho mais fácil, não é muito mais fácil, é mais fácil. Num curto espaço de tempo, eu prefiro ter as mulheres. Não sei se eu fiz entender que seleção, você não fica o ano inteiro com a seleção, você fica 3 meses, 2 meses e meio. Então, isso eu acho que eu escolheria, assim, dirigir uma seleção e uma equipe por muito tempo, pelo esse trabalho emocional, porque homem, por exemplo, quando eu dava minhas broncas, eu sempre dei broncas sem palavrão, mas eu dava aquelas broncas. Às vezes o cara, 2,10 metros de altura, se ele quisesse me colocar para fora do ginásio, eu nunca fez isso, nunca passou para violência, estou dando um exemplo, ele ficava com raiva, devia me xingar por dentro, mas em 15 minutos ele estava, acabou, sabe, saía, eu até brincava, saía na urina. A menina, às vezes, quando eu dava uma bronca, às vezes ela ficava 1, 2 dias com aquele bico para mim, sabe, eu falei, caramba. Aos poucos eu fui sabendo controlar isso, né, com um pouco de experiência. Eu tinha uma pessoa que me ajudava muito, que era o professor Valdir Pagan, e ele foi me ajudando nisso, né? Então eu tinha que controlar mais até o meu emocional. Mas, sabe, foi um trabalho que foi muito bem feito e eu dou gratidão eterna para o grupo que eu tive com essas meninas, sabe, com essas mulheres maravilhosas, que eu sempre estou enaltecendo, sempre quando eu posso. E me diz uma coisa, a segunda pergunta, teve alguma história assim, que seja marcante para você, de um atleta que tenha saído de uma vida sofrida, como eu falei, humilde, e que através
do basquete conseguiu ter êxito, viu? Você conseguiu ver essa trajetória dessa pessoa, você não precisa dizer nome, mas assim, passar, porque realmente o esporte ele pode ser uma porta de esperança para muita gente. A gente sabe disso. Ontem eu tive uma live com o Vinícius, que é maratonista, né, de águas abertas, e aí ele saiu de uma comunidade da Maré, e através de uma ação social, ele hoje estuda, trabalha com isso, enfim. Você tem uma história assim que você fala assim, não, essa é um exemplo realmente, porque o esporte tirou ela dessa vida, ela conseguiu ter uma ascensão. Você Não, tem essa história? Eu sei, o basquete, né, o esporte, não o basquete, tem vários casos, né, disso. Né? No meu time tinha várias meninas, tinham. Pô, posso até dizer o nome, que ela conta essa história para todo mundo, então não é segredo. A Alessandra, que perdeu os pais muito novinha, e ela tinha irmãos menores, ela teve que se virar para criar, e apareceu o esporte na vida dela. É uma pessoa que foi campeã do mundo, medalha olímpica, jogou em diversos países do mundo todo, uma guerreira, né? A própria Hortência teve dificuldade no seu início, ela fala isso, uma infância pobre, sofrida, e considerada a melhor do mundo. Então, cada caso ali de cada meninas, né, tem essa história de superação. Logicamente, nem todas, sabe? Mas a grande parte, a grande maioria, se você conhecer a história, você fica assim, ó, abre a boca, abre os olhos, arregalados, porque são histórias de superação, né? Porque o esporte conseguiu mudar a vida delas, né? Eu posso dizer, sou produto disso. Eu digo, eu nunca passei fome na minha vida, assim, mas na minha casa era tudo regrado. Era um garoto de Zona Norte, meu pai com 3 filhos para colocar para estudar, para vestir, para alimentar. Então, e aos poucos, num impulso de esporte, o basquete me fez, posso dizer, eu conheço várias partes do mundo, né, conheci vários estados brasileiros, cidades, então, sabe, é muita história de superação. Agora, tem que ser persistente, né? Eu sempre falo que a gente é como ser um alpinista, né? Que o alpinista, quando vai escalar um monte, né, ele não vai de primeira chegar lá, ele cai, deve cair algumas vezes, né? Mas ele não desiste, ele vai, se amarra lá e vai e sobe. Então, a gente é assim. Né? A vida de um atleta, ela não é sempre flores, que às vezes a gente acha que vê na televisão, chegou, é bom, né? Não, é a vida de sacrifício, sabe? É a vida de... Então, quando eu comecei na minha carreira de treinador, tinha meus filhos, praticamente eu não via meus filhos pequenos, né? Assim, via pouco, o tempo que eu tinha, eu ficava perto deles, sabe? São muito difíceis, né? Eu tenho um sobrinho que hoje ele é campeão mundial de revezamento, ele é da Seleção Brasileira de Natação, Leonardo Santos, e ele está sempre ali lutando, brigando, competindo, lutando. A luta dele é contra o relógio, né? A minha já não é tanto assim contra o relógio, só quando, na hora que levanta a bola, que a gente fica torcendo para o jogo acabar, caso você esteja na frente. Então, eu converso muito com ele, a gente sabe disso, essa dificuldade que tem, né? Então, e nunca desistir, nunca desistir no primeiro percalço, na primeira coisa negativa, né? Sempre tentar se superar. Bom, o Miguel, ele tentou, enfim, ele tem um projeto social, né, que você tentou implementar e não conseguiu, né? Então, assim, eu gostaria primeiro que você falasse desse projeto, que é muito importante, é Basquete da Luz, não é isso? Né? Uhum. Eu gostaria que você falasse do projeto e falar exatamente o porquê que isso não deu certo. Quais são os entraves, né, de você criar um projeto social, que a gente sabe numa cidade que tem muitos problemas sociais, né? A gente vê crianças em cada esquina vendendo bala, isso é o retrato de um problema que, assim, cada vez mais essas crianças deveriam estar estudando, praticando esporte ou brincando, não vendendo bala no sinal. Então, eu gostaria que você me falasse sobre isso e sobre essas dificuldades para a gente entender. Uhum. Teve uma hora que eu dei um tempo, eu queria dar um tempo da minha carreira de técnico, né? Eu queria trabalhar na gestão. Fiz um curso do MBA de marketing esportivo na Trevisan,
consegui ser gestor uma época no Flamengo, fiquei também gestor uma época no Botafogo, e paralelamente eu acompanhava o basquete ali, né? Eu queria formar novos treinadores, ter esse projeto, aí o projeto lá do Botafogo acabou. Eu quase fui para o Comitê Olímpico Brasileiro, mas aquelas coisas de Brasil por cima, vieram por cima e tomaram a minha vaga, mas sem problema, eu fiquei, o que eu vou fazer na minha vida, né? Aí eu falei, caramba, vamos fazer um projeto, minha esposa, vamos fazer um projeto social, um projeto meio que seja no particular. Eu falei, vou querer. Eu comecei a pesquisar, hoje a gente tem que ter muitos dedos para falar nisso, mas o embranquecimento do basquete. Eu vejo, assim, na NBA, a NBA, você vê aqueles negros altos, fortes, habilidosos, né, e com muita história de superação. E eu comecei a ver no Brasil, no Rio, principalmente, as equipes tinham menos pessoas da raça negra, sabe? Porque aí eu pensei, como é que você faz para entrar num clube? Você tem que ser sócio do clube, pagar uma escolinha, comprar um tênis, sei o quê. E cada vez mais essas pessoas, e às vezes os clubes não aceitavam, alguns clubes eu pesquisei, não aceitavam quem não tivesse esses lados, eu tivesse que pagar a escolinha. Eu falei, caramba. Aí eu falei, vou fazer um projeto social para tentar trazer essa garotada de comunidade a conhecer o basquete, que praticamente não existia projeto aqui no Rio de basquetebol, né? Fui nas Vilas Olímpicas, e tem umas, não sei se você conhece as Vilas Olímpicas aqui no Rio, tem cada uma, na época, isso foi antes de Olimpíada, cada uma maravilhosa, tem uma no Caju, tem uma ali atrás da rodoviária Novo Rio, tem a da Rocinha, tem uma do Morro do Alemão, que fiquei encantado com ela, e não tinha projeto de basquete. Aí eu comecei, fiz um papel, fui nas empresas, isso em 2013, fui nas empresas, bati na porta, eu falei, e o diferencial do meu esporte, assim, do meu projeto, é assim, todo mundo tem um esporte, uma pessoa de nome tem um projeto do seu esporte, mas às vezes contrata estagiários, um treinador, esse projeto, eu que ia dar aula. O meu projeto, assim, graças a Deus, é um sucesso, porque eu que dou aula. Eu dou aula, todos os meus núcleos, sou eu que dou aula. Tá? E eu queria dar aula. E eu expliquei isso para os empresários, não ganhei nem assim, vou pensar. Ah, não, estamos pensando em Copa do Mundo, que é 2014 foi a Copa, né? Então, Copa do Mundo, futebol, sei o quê, volta aqui depois da Copa, vamos ver, quem sabe. Tá bom, aí esperei, aí passou a Copa, esperei esfriar um pouquinho, início de 2015, eu voltei lá. Ah, não, ano que vem é a Olimpíada, não sei o quê. Blá, blá. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer o projeto sozinho. Eu moro aqui em Botafogo, aqui perto do Largo dos Leões, e eu comecei a pesquisar escolas e clubes que poderiam me alugar o espaço, né? Então, eu comecei aqui no clube na São Clemente, chamado Gurilândia, um clubezinho de bairro, pequeno. Então, aí eu comecei lá, o presidente, não, que ninguém será sobre basquete, né? Eu fui lá 3 vezes. Aí um dia, belo dia, eu falei, estava meio desanimado já, aí o telefone tocou, era o presidente. Não, tem um sócio aqui falando que quem era você, por que você não falou quem era você? Eu falei, eu vou falar quem eu sou eu pedi o seu espaço e alugar. Ah, que bom, vem até aqui. Aí eu fiz, montei, eu tenho 5 turmas aqui, e graças a Deus são lotados. Não agora com a pandemia, né? Porque até março, a criança quisesse entrar, eu tinha que escrever e lista de espera. Tivesse alguma desistência, alguém se lesionar, alguma coisa. Aí eu comecei, fiz outro projeto numa escola adventista, que é aqui em Botafogo, aqui na Rua da Matriz, né? Montei um projeto de adultos, que tem muitas pessoas que já jogaram basquete, né? Então, e hoje trabalho em diversas profissões, né? Eu montei esse grupo de adultos, que é um sucesso, aqui no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, eu só não aceito 2 tipos de pessoas. Aquela pessoa que não sabe jogar, porque eu não estou lá para ensinar. Eu ensino, porque eu dou uma lapidada porque já jogou. Ou aquela pessoa que já jogou demais, jogou em seleção brasileira, jogou em clubes profissionalmente. Então, eu quero aquele que jogou até assim, o juvenil, até o sub-19, sub-18, e graças a Deus é um sucesso, entre homens e mulheres participando. Né? Que bom. E agora eu estou na Escola Eleva, tanto de Botafogo quanto Barra, na Escola Eleva tem um projeto esportivo muito legal, mas esse projeto é o seguinte, ele é pago, mas toda pessoa que não tem condição de pagar, as pessoas falam assim,
Ah, eu não tenho condição de pagar, meus pais estão desempregados, ele é 0,800, entendeu? Eu já tive casos que alunos pagavam e de repente sumia, eu ligava para os pais, não, meu marido perdeu o emprego, eu também estou desempregado, de jeito nenhum, traz seu filho de volta aqui. Ah, não, eu não posso pagar, não precisa pagar. Então, tem vários bolsistas aqui, sabe? Porque eu arrendo o local, eu dou um percentual do que eu recebo, ou então pago uma quantia para o clube ou para a escola, sabe? Mas o meu sonho ainda, eu não desisti ainda, né? Eu tenho um brilho nos olhos ainda, eu quero fazer esse projeto social, mas eu quero tentar que seja esse projeto um transformador na vida dessa criança, desse jovem ou dessa jovem. Porque eu não quero... Que às vezes tem projetos, não sei, ou pode ser judô, pode ser atletismo, pode ser... Aí tu pega 100 crianças fazendo atividade. Quer dizer, não vai sair nenhum, eu acho, né? Porque se você pega 100 crianças e botar numa quadra, o garoto vai arremessar, ou a menina vai arremessar 10 minutos depois. Então ele vai pegar na bola 4, 5 vezes. Eu quero ser no máximo de 20 meninos para tentar, de repente, que essa atleta, que eu procure um clube, ou aqui no Brasil, tem potencial, vai lá, isso aqui. Graças a Deus, eu já tive sucessos aqui, e alguns meninos, de 2018 para 2019, nós cedemos 7 alunos para clubes, que a estrutura que eu tenho não pode ser, eu não posso ser federado, entendeu? Mas esse é o projeto, mas eu não desisti, que esse projeto, estamos passando por uma transição dos governos municipais, estaduais e federal, que eles não dão muito apoio ao esporte, né? Os patrocínios das equipes estão acabando, principalmente para a base, né? Que base, ele não dá volta. Às vezes, eu já fui técnico de Uberlândia, em Goiânia, tinha político no meio, sabe? Isso dá voto, sabe? Então, isso muito me preocupa com o futuro do esporte no Brasil. Entendi. Agora, então você já apresentou esse projeto para a Prefeitura do Rio alguma vez? Já eu fui, já sim. Não nessa administração. Não tive sucesso porque, atrás de um parceiro, eu fui no Estado, eu consegui o carimbo da lei de incentivo ao esporte, consegui, bati na porta das empresas, não, já está fechado com isso. Quer dizer, é tudo, às vezes, por meio de político. E eu não sou da área política, apesar que eu gostaria de ser político, né? Porque eu quase me candidatei, mas eu tinha um voto contra dos meus correligionários, que é da minha esposa não queria. Aí eu falei, tá bom, mas eu tinha vontade até de entrar para a política para tentar mudar tanta educação. Eu sou professor do Estado ainda, né? Eu dou aula no Estado, eu estou de licença-prêmio, escola aí no Colégio Estadual Paulo de Fronten, na Tijuca, sabe? Então, eu não perdi ainda a esperança, né? No governo federal, eu tentei a lei de incentivo e não foi aprovado, sabe? Mas, eu digo, a esperança é aquela última que morre, eu tenho esperança de ainda conseguir fazer esse projeto social. Não, vai sim, com certeza. Com fé em Deus vai. A gente tem que ser persistente mesmo, a gente tem que ter garra, enfim. Eu estou entrando, eu sou pré-candidata, tá, Miguel? Porque eu também tenho essa mesma vontade que você, só que eu não tenho ninguém para embarrear, tá? Para dizer, não vai. E assim, a sensação que eu tenho, todo mundo fala é assim, boa sorte, cuidado, tem certeza, só tem bandido. Então, assim, parece que você está entrando numa penitenciária, né? E, na realidade, a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que entrar e começar uma ação como essa, como eu estou fazendo, como você quis fazer, com pensamento positivo e com um olhar transformador, né? Sim. E, assim, é ser cidadão, é continuar a ser a mesma pessoa com vontade de mudar e de somar para a cidade, né? Eu, como atleta, também sei das dificuldades, imagino a sua aí com esse... Você tem um currículo extensivo, uma coisa absurda, né? Você já foi campeão várias vezes, campeão olímpico, vice-campeão olímpico. Assim, e é impressionante as pessoas não darem esse valor, né? Porque na hora de trazer a medalha, né? Aparece na televisão e tudo mais. Mas depois, sim. É impressionante. Tapinha nas costas, estou cheio. Pois é. E outra coisa, Miguel, tem uma pergunta aqui da Cristiana Queiroga, ela tem um projeto muito bacana, é uma pessoa também de transformação, que foi atleta, ela praticou windsurf nas lagoas de Marapendi. Imagina, praticar windsurf na lagoa de Marapendi, hoje você não consegue nem botar o pé. E ela tem um projeto chamado SOS Lagoas. E aí ela fez uma pergunta aqui que também é muito pertinente.
qual é a sua impressão ou qual é a sua opinião com relação a esses equipamentos que nós, entre aspas, né, esse legado olímpico que a gente recebeu, e que estão todos abandonados, sucateados, vazios, como o Parque Olímpico, ou também aquela parte de Deodoro. O que você acha disso? Não, é de chorar, né? Porque eu participei, assim, não ativamente, mas eu presenciei, como era gestor, toda a montagem do projeto olímpico. Eu era gestor do Botafogo e nós tínhamos muitas reuniões, né, com políticos do município do Rio, com o estado do Rio, e eles falavam, a palavra, hoje até não gosto nem de escutar essa palavra, legado, só se falava o legado, 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 então, e não aconteceu nada depois, né? Você deve, todo mundo... Sim. Quem foi a colega que fez a pergunta? Foi a Cristiana Queiroga, o SOS Lagoas. Então, a Cristiana, você, quem é do esporte, deve ter participado da Olimpíada, assim, de uma maneira, nem que se fosse para o espectador, e eu via tudo, né? Eu falei, nossa, depois disso aqui vão arrebentar aquele parque olímpico, piscina disso, quadra de tênis, quadras, não sei o quê. Aí você hoje passa por lá, você não vê nada, tudo destruído, Deodoro. Aí agora veio o ex-governador, sei lá, em licença, quer montar um autódromo, sabe, para desmontar, esfacelar ali uma mata atlântica ali, né, em Deodoro, a floresta, sabe? Então, me preocupa demais. Eu fico pensando, cadê aquele material todo que iam distribuir para as escolas, iam distribuir para os municípios? Eu mesmo pesquisei alguns municípios do Rio. Foi em Petrópolis, eu pesquisei. Você recebeu algum material aí esportivo? Alguma coisa? Em Volta Redonda também, da Olimpíada? Não conseguimos nada. Não, foi Petrópolis, aqui do lado. Eu ia pesquisar até por Niterói, que Niterói aqui do lado. Eu não sei. Então, eu fico pensando assim, cadê esse material? Sabe, deve estar num galpão desse, abandonado, sabe, que ninguém usa, ou roubado, sabe? Se roubaram as pilastras da perimetral, não vão roubar material esportivo, né, que é um chamariz. Então, sabe, eu não vejo projeto nenhum, muito se falou, a gente que é da área, você devia estar se empolgando, não só pela Olimpíada, pelo tudo que vai ser deixado depois, né? Então, é triste. E ninguém comenta nada, ninguém fala nada sobre isso, sabe? O legado daqui era a palavra da moda, legado, legado, legado. E hoje a gente não vê nada, nada. As arenas aí praticamente abandonadas. Bom, realmente assim, o que você sente, né, agora? Você é um cidadão, você tentou apresentar um projeto social, não teve êxito, a gente assistiu esse crime, né, diante dos nossos olhos, e que a gente passa quase todo dia ali na Barra, e como você falou, ninguém fala nada, fica todo mundo, enfim, mudo, né? Assim, não existe, ninguém vai para a rua e fala assim, vem cá, o que aconteceu? A gente quer o Parque Olímpico de volta, a gente quer entrar, né? Enfim, como é que você enxerga isso agora para o ano que vem? Vai entrar a eleição, vai entrar, não sei, um novo prefeito, vai entrar... Como é que você enxerga isso? Você vê alguma mudança, alguma luz no final do túnel ou não? É o que eu ia falar, eu não vejo luz no final do túnel, porque eu vou torcer, juro, você pode contar comigo, que você entre, porque eu torço para as pessoas, o esporte ser representado na área política. Mas quando, às vezes, quantos ex-atletas, eles entram no esporte e acabam, você não vê falar nada. Tem um projeto do atleta ou da atleta fulana, uma lei, um projeto de lei. Eu não vejo nada, eu não vejo luz no fim do túnel, sabe? Quando as pessoas daí te falam assim, cuidado, e não sei o quê, é a quadrilha, e não sei. Então, eu fico sem... Eu sei que um vereador, um deputado, ele não pode fazer nada sozinho, sabe? Mas eu gostaria de ver, conhecer e saber de projetos desse ou daquele deputado, desse ou daquela vereadora, sabe? Não tem. O esporte está minguando, sabe? A educação física escolar cada vez está diminuindo mais, sabe? Esse material que a Cristina falou, a gente podia ser distribuído nas escolas, sabe?
podia capacitar treinadores, novos professores. Aí você vai no curso de educação física hoje existe, na minha época era matéria voleibol, matéria basquetebol 1 e 2, matéria futsal, matéria futebol, atletismo 1 e 2. Hoje tem uma matéria nas escolas, universidades, esportes coletivos. Em 6 meses, um professor dá uma pincelada, você sabia disso? De vôlei, basquete e handebol. O professor, esse que pode orientar alguma coisa, ele aprende. Então, não aprende nada, sabe? Não aprende. Então, muito me preocupa o esporte no país. Eu acho que ainda estão fazendo um trabalho para essa Olimpíada, caso tenha ano que vem, mas depois de 4, 8 anos, eu acho que vai ser assim, esporadicamente, um ou outro esporte que possa vir a ganhar medalha, se a gente continuar nesse marasmo, se não tiver uma política pública voltada para o esporte. Entendi. E a gente está falando da educação, né? A gente está falando também de educação, de esporte, que também tem a ver com educação. Você é professor, né, da rede pública, né? Como é que você acha que o que poderia mudar então para a questão, para o seu você como professor, né, da rede pública ou até privada também, né? Você falou que você vê um professor dá uma matéria de esporte coletivo em 6 meses, banalizou, né? Virou uma Não, de 3 assim... esportes coletivos, não só não, de 3. De 3. O basquete, vôlei e basquete, vôlei e handebol é dado, a matéria se chama esportes coletivos. Então é dar pincelada, sabe? Será que esse professor ele é capaz de saber o basquetebol, ou o voleibol, ou o handebol, sabe? Antigamente nós tínhamos basquete 1 e 2, vôlei 1 e 2, 6 meses aprendendo, tipo, basquete 1, 6 meses aprendendo basquete 2, sabe? Eu entendi a sua pergunta, eu acho que assim, falta boa vontade, sabe? Falta boa vontade das pessoas que estão na cabeça do esporte lá, tentar mudar isso, sabe? Eu não vejo, sabe, pelo que eu acompanho um pouco de algumas federações e confederações, trabalho de base, aumentar a pirâmide, voltar a ter educação física escolar, sabe? Só aumente algumas escolas particulares que têm projetos esportivos, sabe? Mas são poucas, sabe? Então, se a gente não aumentar a base ali, a pirâmide, mas isso, eu sempre falo, para a federação, para a confederação, ou seja, para político, isso não dá voto. Tá? Voto, às vezes, é um time de ponta, é um time do município lá do interior de São Paulo, que possa vislumbrar ganhar um campeonato de vôlei, ganhar um campeonato de basquete ou de futsal, sabe? Se não tiver uma política voltada para a base, para a garotada voltar a ter gosto de esporte, porque antigamente, estou tirando um pouquinho a pandemia, sabe? Mas antes, o meu maior adversário, o exemplo, era a escolinha de voleibol, escolinha de futsal, a natação. Não, hoje, o meu maior adversário é que o pai vá acompanhar a criança dentro do esporte, porque ele fica no celular jogando, se eu não estiver estudando, jogando o tempo todo, e o pai fala assim, deixa ele estar quieto lá, não precisa praticar esporte, não. Sabe? Por exemplo, graças a Deus, as minhas escolinhas são cheias, mas não é a verdade, não é a realidade de outros núcleos, de outras modalidades que tem por aí. Porque o maior competidor nosso é o computador, né? Que virou esporte. Nada contra o esporte eletrônico, nada disso, mas hoje virou, ano que vem, na próxima Olimpíada vai ter, sabe? Então, e hoje a garotada, os pais preferem que o garoto fique jogando em casa do que sair de casa e levar para um clube, para um núcleo esportivo. Você falou que na próxima Olimpíada vai ter um esporte eletrônico? Eu acho que na França, eu acho que vai ter esses jogos, né, em Mas Paris. Como é que funciona? Não sei. Eu também não me pergunto, porque Nossa. eu não sei. Eu queria saber que eu acho... Não agora no Japão, caso tenha, né? Eu acho que só vai ter, eu soube que só vai ter Olimpíada no Japão se tiver vacina. Mas na França, em 24, eu acho que vai ser Olímpico.
Puxa vida, é estranho isso, meu Deus. É estranho, Realmente, estranho. o celular, ele realmente, ele roubou, né? Ele está roubando, né, a qualidade de vida das crianças, dos adolescentes, né? Porque realmente, você vê, eu sou adotante de uma área grande aqui no Recreio e adotei como cidadã, né? E já são 2 anos de projeto e, e assim, eu faço algumas coisas pontuais, tipo balanços em árvores, que é muito lúdico, cordas em árvores, para ver se as crianças sobem na corda, sobem numa árvore, porque as crianças já não sabem mais. Elas não sabem nem se pendurar numa corda. É Eles não sabem impressionante, pular assim. corda. Eles não sabem pular corda. Crianças às vezes não sabem. É, é Aí você verdade. falou assim, eu falei, meu Deus do céu, assim, o que vai ser desse indivíduo nesse planeta, né? É. Duas uma, ou vai ser uma pessoa super cabeça, ou vai ser uma pessoa que vai ocupar um espaço na Terra, porque tem gente que só ocupa espaço na Terra, né? E assim, eu falei, que futuro vai ter essa pessoa? Porque o esporte, ele te traz não só a saúde mental e Uhum. física, mas toda uma carga de sensações, uma carga de como é que eu posso dizer? Você que é professor sabe mais que eu. Não, de emoção De mesmo, emoção. de suar, de ter a camisa suada embaixo do braço, no peito. Eu falo o seguinte, eu sou um ciclista, né? Não um ciclista profissional, mas eu pedalo 20 e poucos quilômetros por dia. E eu passo aqui nos parques da Zona Sul, Aterro do Flamengo, Lagoa e tudo. Eu não vejo, você falou uma coisa, eu não vejo criança subindo em árvore, sabe? Eu ia muito no parque da cidade, na Gávea, meus filhos sempre subiram em árvore, não sei o quê. Mas você vê hoje, você não vê. Pode começar a reparar isso, quem está É, nos assistindo, você não vê criança vendo no aterro do Flamengo. Não é para roubar fruta, não, nem quebrar galho, mas subir na árvore. Na Quinta da Boa Vista, que eu frequentei a minha infância toda, a gente descia naquelas rampas que tinham lá com folha de bananeira. Hoje você não vê mais isso, sabe? Então é preocupante esse negócio. Eu acho legal esse trabalho seu de fazer a criança ser criança, né? A criança não, não está deixando de ser criança. e outra coisa, Miguel, é adotar. A gente precisa adotar a cidade. O cidadão precisa olhar a cidade, a gente precisa cuidar dela. Não é a prefeitura, não é a Conlube, não é somos nós, cidadãos. Se a gente não cuidar, acabou, entende? Eu não vou ficar Uhum. esperando o poder público fazer, instalar um equipamento público, um brinquedo, o que seja. Vamos botar a mão na massa, vamos nos unir, vamos mudar, transformar. É isso que tem que ser, É né? verdade. Eu faço assim, você pega uma criança de 10 anos, vai jogar amarelinha com ela, ela nem sabe o que é, eu acho. Poucas devem saber. Amarelinha, coisa que pegava casca de banana e jogava, né? Divertido. É. Era a nossa diversão. Hoje, se botar amarelinha, a criança, de repente, nem... O que é isso, amarelinha? Né? Miguel, eu vou tirar uma casquinha sua, já que você falou que você é ciclista, e assim, eu sou arquiteta, e dos temas assim que eu penso, que já conversei em outras lives, é a questão da mobilidade urbana aqui no Rio de Janeiro. Você, como ciclista, né, você anda 20, 30, 40, 50 quilômetros, o que seja, é, o que, como é que é o teu olhar como ciclista na cidade do Rio de Janeiro? Eu acho que o povo está respeitando mais, tá? Eu já fui fechado, eu vi que pode ser sem querer ou pode ser querendo. Eu já levei fechado, que eu vi que foi sem querer, mas já levei fechado e vi que foi por querer. Isso é um tempo atrás, já vi tentando gente me empurrar, passar, querer fazer farra e me empurrar, e já vi muito isso. E agora eu acho que tiveram alguns acidentes aqui, o povo está respeitando mais, principalmente o pessoal motorizado, sabe? Eu acho que tá criando uma cultura, eu estou vendo mais ciclistas na rua, sabe? Eu estou vendo mais o uso da bicicleta, com esse lance de um banco patrocinar, ter acesso às bicicletas, eu acho super interessante. Quem já viajou sabe que isso é comum no Rio de Janeiro, né? Depois teve uma época do patinete, parou por causa da pandemia, agora está voltando. O pessoal não respeitava, subia a calçada com velocidade, né? Aí também é um perigo também a bicicleta elétrica, a gente concorre com a bicicleta elétrica, às vezes as pessoas querem fazer a ciclovia como pista de corrida da bicicleta elétrica,
Mas eu acho que, no geral, eu estou gostando. Eu também tenho uma filha que mora em São Paulo, a gente de vez em quando pedala, vai até o Parque Ibirapuera, então já tem uma outra visão de respeito ao ciclista, né, às pessoas que praticam esporte. Vê que aqui no Rio teve um acidente, mas eu acho que foi até culpa do ciclista, foi até aqui em Botafogo. Eu vi que ele atravessou o sinal, eu acho que o ônibus pegou, mas nunca mais eu tinha escutado um outro acidente. Eu acho que tem uns 2, 3 meses com essa pandemia ou mais, eu não vejo um acidente envolvendo ciclista. Eu vi queda existe, já caí também, mas, sabe, eu acho que melhorou bastante. E você enxerga o Rio de Janeiro como uma capital realmente, no caso, tendo a bicicleta como um transporte individual de massa, que eu falo porque você pode ter várias pessoas ao mesmo tempo pedalando numa direção e cada um com a sua bicicleta, mas você enxerga isso como um lado positivo para a cidade? Você acha que é do carioca, de repente, se deslocar para o trabalho de bicicleta? Eu acho que sim. Eu acho que pode melhorar, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito quente. Isso é verdade. Hoje, aqui na cidade, no inverno, acho que fez 35 graus, sabe? Foi muito calor. Eu faço tudo que eu faço aqui, tento fazer de bicicleta, meu deslocamento, quando é aqui em torno mais próximo. Mas as pessoas, por exemplo, dá muito bem as pessoas que vêm, por exemplo, da Zona Norte para o centro, daqui da Zona Sul, da Tijuca, ali para o centro, dá para ir de bicicleta. Mas o grande problema, ele vai chegar no trabalho, ele vai ter um lugar para se trocar, para se banhar. Isso, em algumas empresas, eu sei que fora tem o espaço. Para guardar a bicicleta, vai deixar na rua e chegar lá vai ser assaltada, roubada. Então, às vezes, o cara quer... Eu sei que conheço gente, porque o meu trabalho não tem chuveiro, tem um vaso, tem uma pia, só quando chegar lá todo suado, bater de uma roupinha bonitinha, e aqui é muito quente, sabe? Então, as empresas poderiam se preocupar com isso, montar uma estrutura para motivar esses ciclistas a saírem de casa com a roupinha na mochila e com a roupa no corpo de ciclista, chegar lá e se trocar, poder se banhar. Eu acho muito... falta isso. Mas quem sabe no futuro, você como vereadora lança isso? Não sei, tomara, vamos ver. Eu não posso falar nada porque eu estou em pré-campanha. Mas, Miguel, então agora eu vou puxar a sardinha para o lado das mulheres, né? Já que você foi o capitão dessas vencedoras e você é o grande rei dessas vencedoras, hein? Como é que você enxerga, então, a mulher hoje na política, ela assim, tentando, né, tomar um espaço, né? Como é que você enxerga isso? Fala mesmo se doer os meus ouvidos, não tem problema. Eu vou levar a bronca numa boa, tá? Não vou ficar chateado com você 2 dias, tá? Não, muito pelo contrário. Eu torço para que as mulheres assumam o poder. Juro, eu vibro quando chega uma mulher no poder, porque nós vivemos numa sociedade machista, sabe? Eu vejo isso nas empresas, geralmente, todas as empresas as quais eu visitei, na época de pedir patrocínio, desculpa, eu nunca conversei com uma chefe mulher. Vai conversar o departamento de marketing, tudo bem, eu conversei com as mulheres. Vamos lá te apresentar o CEO, vamos te apresentar o gerente geral, o manager, né? Geralmente é homem. Na política é a mesma coisa, sabe? O mundo machista não deixa, eu não estou falando isso para sair bonitinho na foto, não. Eu estou falando isso, quando tem uma mulher, às vezes, que consegue sobressair, ela às vezes é humilhada por um político superior a ela, eu vejo isso, né? Então, eu torço que as mulheres, independente se eu sou a favor ou contra o pensamento político dela, mas eu torço para que elas ganhem mais espaço, tanto na política como no trabalho mesmo, sabe? Porque eu digo, vocês são muito mais determinadas, sabe? São muito mais, acho que até leais a tudo e acho que vocês merecem mais respeito, né? Não é só ter aquela visão de mulher, ser assediada, ser cortejada, não é, sabe? Eu acho que tem muita coisa em cima disso que a gente tem que acabar e tentar banir para sempre, né? Ter igualdade
de condições, ter espaço, sabe? Eu sou, tomara, eu juro, torço sempre que as mulheres ganhem cada vez mais espaço. Obrigada, Miguel. E vem cá, eu gostaria de escutar de você uma mensagem aqui para a nossa cidade, para quem está nos escutando. O que você espera? Uma deixa sua aí do Miguel. E também tem gente falando que tem um livro, alguém está escrevendo um livro sobre você, né? Nós temos 10 minutos, então a gente tem tempinho para isso. Tá, eu fui procurado pelo professor Luciano e o professor Marcelo Cardoso, eles são da USP de São Paulo, que viram algumas matérias minhas e ficaram encantados. Me procuraram e agora a gente está escrevendo. Hoje mesmo tivemos uma reunião de 1h30, que não dá para ser presencial, né? Via internet, e a gente está escrevendo aos poucos, contando toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu passei, as vitórias, as derrotas também. E está sendo muito legal. E aos poucos, quando tiver o lançamento, eu vou te convidar para quando for. Deve ser mais para o ano que vem, sabe? A gente está tentando também que uma editora consiga nos ajudar, né? Já tem algumas coisas envolvidas, alguma coisa já meio palavradas, mas está caminhando, está indo muito legal. Que mensagem, bom. eu sou carioca, apaixonado pelo Rio de Janeiro, juro, sou carioca mesmo, vibro com tudo, amo minha cidade. Eu digo que não é porque eu conheço alguns lugares do mundo, mas cidade igual a essa não tem, povo igual a essa não tem. Se às vezes você vai na padaria comprar um pão, vem uma pessoa, conta a tua vida, a vida dela para você. Eu falei, caramba, eu sei tudo da vida da mulher, do homem. Isso ali, esse é o nosso povo, sabe? Um povo aberto que você conhece uma pessoa hoje, parece ser seu melhor amigo de 20 anos atrás, sabe? Mas é um povo sofrido, né? Nós tivemos os últimos 5 ou 6 últimos governadores envolvidos em falcatruas, sabe? Até pessoal, eu li uma coisa no Twitter, assim, todo mundo tenta, mas só o Rio que é pento, porque tivemos 5 governadores presos, sabe? Então, isso me entristece, sabe? Aí você fala assim, eu sou um cara político, eu gosto de política, e eu fico vendo assim, caramba, quem votar? Então, eu acho que as pessoas têm que, antes de votar, tem que saber quem é, saber quem são os projetos, não porque tem nome, porque já viveu alguma coisa, porque a gente, eu acho que, sabe, foi considerado há um tempo atrás o povo mais feliz do mundo, sabe, independente de condição financeira. Hoje, se essa pesquisa, te garanto, se ela for feita hoje, eu sou um cara também que adoro pesquisa, mas se for feita hoje, essa pesquisa, eu acho que o povo, nós não estamos nem entre os 10, os top 10, né, do povo feliz, né, um povo alegre, o povo... Eu torço que as pessoas mudem, o carioca volte a ser carioca. Muito bem. Você sabe, Miguel, eu estive assim, na rua com uma amiga minha, Carmen, e a gente começou a parar algumas pessoas e perguntar se elas sabiam qual era o papel do vereador. Ninguém sabe. Caramba. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, assim, existe uma desinformação tremenda. Eu acho que falta também, eu pelo menos na minha época, eu tive moral e cívica, tive OSPB, eram matérias de escola pública, né? Eu estudei em escola pública, e isso nos dava uma noção, um entendimento, né? Do governo, como é que era a estrutura, né? Enfim, hoje, assim, as pessoas estão completamente alienadas, e eu acho que seria o dever, né, do poder público instruir, né, ensinar essas pessoas, o cidadão comum, qual é a competência de um governador, de um prefeito, de um vereador, de um deputado, que as pessoas votam sem saber, enfim... Analfabeto político, né? É impressionante. Então, assim, é preocupante. É muito preocupante, né? Mas sabe que eu vejo isso, eu cresci e vi movimentos, e presenciei movimentos estudantis, sabe? Hoje, você não vê movimentos estudantis. O estudante, sabe, não está mais engajado politicamente. Sabe? Não é política, o estudante vai lá e quebra pontos de ônibus, quebra portas de banco, não é isso. O estudante, ou no ensino médio, no início da vida universitária, ele não está engajado,
sabe? Então, eu sou de uma época que os estudantes eles participavam ativamente e, às vezes, conseguiam mudar o jogo do lado político, né? Então, isso pesa bastante, né? Você vê o garoto com 16 anos, tem direito a voto, poucos são aqueles que, vou votar. Tudo bem, não é obrigatório, tá? 16 anos, mas, sabe, aí chega com 18, que saco, vai ter que votar, sei o quê, sabe? Então, esses estudantes hoje, sabe, tem algumas frentes novas que a gente vê na política que estão engajadas, mas são raros, entendeu? É verdade. Bom, Miguel, uma curiosidade, a gente fala assim numa live, eu queria saber a sua altura. 1,87 m. Então ainda bem que a gente está fazendo virtualmente, eu tenho 1,59 m. Eu ia estar olhando para você assim, na entrevista, não é? 1,87 m, mas não é muito alto não, assim, normal. Não, mas para mim, eu ainda vou ter que olhar para você assim, né? Então, isso é uma vantagem aí que a gente tem de fazer a entrevista, um bate-papo virtual, porque a gente está na mesma altura. Mesma altura. Olha, muito obrigada. Desejo toda sorte também para o seu projeto, para o seu livro, né? Que é importante a gente registrar esses momentos e passar isso para a frente. E acompanha, acho que você já está acompanhando, né, o Delóis pelo Rio. Se você tiver sugestão, passa para mim, por favor. É importante, porque eu acredito muito que a união, que o lema é somos parte da solução, o meu lema. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que fazer parte desse movimento. Então, eu agradeceria se você tivesse sugestões, críticas, o que seja, pode passar para mim, tá bom? Tá bom. Foi um prazer aqui, gostei muito do papo, né? Um papo muito legal. Eu vou torcer, sério, que você consiga, né, esse seu objetivo, né? E vamos ficar na expectativa e que o povo, que esse trabalho que você faz aí, as pessoas fiquem sabendo, comece a divulgar mais. A gente precisa de pessoas como você para tentar esse nosso objetivo, que é transformar essa juventude, transformar não você vai transformar o mundo, mas transformar essa geração. Legal. Obrigada, Miguel. Um beijo para você. Sem nada. E um bom feriado. E 7 de setembro, hein, gente? A gente tem que lembrar, 7 de setembro, o dia da Independência. 7 de setembro. É um dia que a gente precisa comemorar. Com certeza. Foi um prazer. Tá bom? Obrigada, Miguel. Um beijo. Nada. Tchau, um beijo. Tchau. Tchau.